Finalmente aconteceu, os Estados Unidos bombardearam o Irã. Mas o Irã é realmente nossa maior preocupação? Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Na madrugada de sábado, o Exército dos Estados Unidos da América lançou a Operação Martelo da Meia-Noite, visando 3 instalações nucleares no Irã. Às 2h10 da manhã no horário local iraniano de domingo, essas instalações em Isfahan, Nisrans e Fordow foram atacadas pelos Estados Unidos da América. Isfahan foi atingido por mísseis de cruzeiro possivelmente disparados do submarino United States Ship Georgia. Enquanto isso, 7 bombardeiros americanos B-2 entraram no espaço aéreo iraniano, largando uma carga de 30 mil libras de massivos destruidores de bunkers nos 2 locais restantes. De acordo com relatos, Natanz foi atingido por 2 dessas bombas, enquanto o fortemente protegido local de Fordow recebeu 12 destruidores de bunkers. Claramente, essas imagens não são agradáveis, já que Fordow estava sob uma montanha, e essas munições são projetadas para perfurar centenas de pés antes de explodir. Apesar dos buracos poderem desencadear tripofobia em alguns, de nada. Após a operação, um alto funcionário israelense disse ao Washington Post que a instalação de Isfahan foi aniquilada e que Fordow e Natanz foram severamente danificados. Qual foi o motivo por trás desse ataque? O Irã estava realmente tão perto de construir uma bomba nuclear? Ou isso foi apenas operações psicológicas do Mossad de Israel para nos arrastar para a guerra deles? Talvez seja um bom momento para lembrar que eu não estou deprimido, não tenho pensamentos de autoagressão e sou um excelente nadador. Sério, independentemente de o Irã estar perto da bomba, o regime deu ao mundo motivos suficientes para a preocupação. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse o seguinte: por que enterrar coisas em uma montanha a 300 pés de profundidade? Porque eles têm 60%, não é necessário urânio com esse nível de enriquecimento. Os únicos países com urânio a 60% são aqueles com armas nucleares. Por que o Irã teria um programa espacial? Eles não vão para a Lua. Estão tentando construir um míssil balístico intercontinental para um dia colocar uma ogiva nele. E esses fatos se alinham. Reatores civis normalmente só requerem que o urânio seja enriquecido entre 3% e 5%. Mas em maio deste ano, a Agência Internacional de Energia Atômica publicou este relatório, afirmando que o Irã, de fato, enriqueceu urânio até 60%, muito além do necessário para uso pacífico. O Irã removeu todo o equipamento de monitoramento da agência em 2022, é importante ressaltar. E se isso não fosse suspeito o suficiente, logo após Israel iniciar seu próprio bombardeio, a agência de notícias estatal do Irã divulgou este vídeo um tanto sugestivo de um soldado iraniano acariciando gentilmente seu míssil. Eu deveria estar com medo ou excitado? Ou ambos. Este é o mais estranho e sexualmente carregado desastre no Twitter desde Kanye. O que aconteceu com você, Khamenei? Você era o tipo de cara que achava que plantar uma árvore era um ato revolucionário. Você chamava as mulheres de flores e se manifestava contra a violência. Lembro-me de quando você tinha que usar uma capa para ir à escola, mas compensava isso sendo brincalhão e um pouco travesso. Cara, sinto falta do velho Caminé, direto do Go Caminé, corta a alma Caminé, estabelece seus objetivos Caminé, eu odeio o novo Caminé, o Caminé de mau humor, o sempre ele é rude, Khamenei, espalhando as notícias Khamenei. No entanto, uma pessoa proeminente acredita que tudo isso é apenas uma farsa kayfabe. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, a mesma pessoa que divulgou aquele relatório condenatório que mencionamos anteriormente. O diretor afirmou um dia antes da operação que, embora o Irã possa construir uma bomba, eles não têm planos de fazê-lo. E ele disse que não temos, neste momento, nenhuma prova concreta de que existe um programa ou um plano para fabricar uma arma nuclear. Qual é o acordo, então? Por que construir todas essas instalações e enriquecer todo esse urânio? E por que obrigar todos a ver você acariciando seu míssil na timeline? Por que não fazer isso na privacidade do seu próprio bunker, como todos? Bem, você poderia atribuir isso a algo chamado ambiguidade estratégica. A ideia é que, ao parar logo antes de criar uma bomba, o Irã poderia evitar o estigma e os custos de se tornar um estado pária e desonesto como a Coreia do Norte.
Mas, ao mesmo tempo, eles podem dizer a outros países: se você mexer conosco, podemos conseguir uma arma nuclear assim e tornar sua vida um inferno. Se você diz isso, Israel provavelmente te atacará com uma arma nuclear. Mas isso é só uma teoria de jogos de guerra. De qualquer forma, com bomba ou sem bomba, muitos dos problemas que a América tem com o programa nuclear do Irã não têm nada a ver com o Irã. Pelo menos não inteiramente. Veja, o Irã conseguir uma arma nuclear, ou até mesmo chegar perto de conseguir uma, poderia desencadear uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio. O líder saudita Mohammed bin Salman jurou que, se o Irã obtiver uma bomba nuclear, a Arábia Saudita também buscará uma, o que seria um cenário preocupante. Pense nisso, a Arábia Saudita, um país cuja religião oficial é uma vertente extremamente puritana e militante do Islã, um país que abriga inúmeras elites ricas, instituições religiosas e instituições de caridade privadas cujo negócio é financiar o terrorismo internacional. Agora, não quero minimizar os proxies terroristas do Irã. Eles causaram muitos danos à região. Mas a riqueza e o alcance global da Arábia Saudita colocam sua rede terrorista em um nível totalmente diferente. Segundo um cabo vazado do secretário de Estado americano, doadores sauditas são a principal fonte de financiamento para grupos terroristas sunitas globalmente. Extremistas ligados à Arábia Saudita foram encontrados no Iraque, Síria, Egito, Iêmen, Somália, Afeganistão e Paquistão ao longo dos anos. Países europeus como França e Alemanha, Reino Unido, Bósnia e Chechênia controlada pela Rússia. A Ásia não é diferente, com redes recebendo financiamento na Índia, Bangladesh, Mianmar, Indonésia, Malásia e Filipinas. E não vamos esquecer os Estados Unidos. 15 dos 19 sequestradores do 11 de setembro eram nacionais sauditas. Tão recentemente quanto em 2022, houve um aumento da suspeita de que eles receberam apoio logístico de um suposto espião saudita nos Estados Unidos da América. Quero dizer, o próprio Osama Bin Laden era filho de um poderoso magnata da construção com profundos laços com a família real saudita. Embora o governo saudita não apoie oficialmente o terrorismo, é evidente que não tem controle adequado sobre as ações de muitos de seus cidadãos. No final das contas, esse é um país, junto com muitos outros, que você nunca gostaria que tivesse qualquer tipo de programa nuclear, civil ou militar. Uma troca nuclear entre Irã e Arábia Saudita? Talvez envolvendo alguns atores não estatais? Isso seria catastrófico. O prejuízo ao meio ambiente e à economia global seria sem precedentes. E se o sobrinho idiota de algum sheik bilionário do petróleo conseguir material nuclear suficiente para uma bomba suja do tamanho de uma mala e soltá-la na Times Square, isso se torna nosso problema. Podemos esperar muito tempo até que a região se acalme o suficiente para que alguém possa realmente ser confiável para se tornar nuclear. Após Israel e Irã violarem o cessar-fogo de ontem, Trump levantou as mãos e disse isso. Basicamente, temos dois países que têm lutado tanto e tão arduamente que eles não sabem o que diabos estão fazendo. Você entende isso? O que você acha? O bombardeio foi uma boa ideia? Deixe seus comentários abaixo.